Você já ouviu falar sobre o lugar onde o tempo deixa de existir? Onde a luz é engolida e o próprio universo parece se curvar sobre si mesmo? Esses lugares existem. Eles são reais. E têm um nome: buracos negros. Os buracos negros são o resultado final da morte das estrelas mais massivas do cosmos. Quando uma estrela gigante consome todo o seu combustível e não consegue mais sustentar o próprio peso, ela entra em colapso. A gravidade vence. E tudo que antes era uma esfera de fogo colossal se comprime em um ponto tão denso que o espaço e o tempo são distorcidos até o limite. Einstein previu a existência deles em 1916, dentro da teoria da relatividade geral. Mas na época, a ideia parecia absurda demais para ser verdadeira. Como algo poderia ter gravidade suficiente para prender até a luz? Décadas depois, observações astronômicas começaram a mostrar comportamentos estranhos em regiões distantes do universo. Estrelas girando em torno de algo invisível. Radiação saindo de pontos escuros no espaço. Algo estava lá. Algo que não podia ser visto, mas cuja presença era inegável. O primeiro indício forte surgiu em 1964, quando cientistas detectaram uma intensa fonte de raio-x na constelação de Cisne. Chamaram aquele ponto de Cygnus X1. Era uma estrela massiva orbitando o vazio. Um vazio que puxava a matéria com força inacreditável. Era o primeiro buraco negro identificado pela ciência. Desde então, milhares de possíveis buracos negros foram detectados, e centenas deles já são confirmados com base em observações diretas. Mas o número real pode ser muito maior. Estima-se que só na nossa galáxia, a Via Láctea, existam mais de 100 milhões de buracos negros. A maioria está adormecida, silenciosa, invisível, viajando pelo espaço como fantasmas gravitacionais. Mas os maiores e mais poderosos vivem nos centros das galáxias, os buracos negros supermassivos. Um deles está aqui mesmo, no coração da nossa própria galáxia. Seu nome é Sagittarius A, um monstro com mais de 4 milhões de vezes a massa do Sol, escondido a 26 mil anos-luz de nós. Durante décadas, ele foi apenas uma teoria, até que, em 2019, a humanidade finalmente conseguiu o impossível: fotografar um buraco negro real. Foi o projeto Event Horizon Telescope, um conjunto de radiotelescópios espalhados pelo planeta que, juntos, criaram o maior olho da Terra. Eles captaram a imagem de um buraco negro no centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz de distância. O que apareceu não foi uma explosão, nem um vórtice caótico. Era uma sombra perfeita, rodeada por um anel de luz alaranjada, o brilho de matéria sendo engolida e distorcida pela gravidade. Aquilo não era uma simulação. Era o retrato real do horizonte de eventos, a fronteira entre o conhecido e o impossível. 3 anos depois, em 2022, o mesmo projeto revelou a primeira imagem de Sagittarius A, o buraco negro da nossa galáxia. E o mais fascinante é que, mesmo com toda essa tecnologia, nós não vimos o buraco negro em si. Nós vimos a sua sombra. Porque nada, absolutamente nada, escapa da escuridão dele. Mas os buracos negros não estão presos no centro das galáxias. Alguns vagam livremente pelo espaço, como predadores invisíveis. Em 2022, a NASA confirmou a primeira detecção de um buraco negro errante. Um objeto solitário, vagando pela Via Láctea a cerca de 5 mil anos-luz da Terra, detectado apenas porque curvou a luz de uma estrela ao passar na frente dela. Isso prova que eles realmente se movem, que estão lá fora, e que um deles, em algum ponto do tempo, pode cruzar nosso caminho. A ciência estima que o universo contenha bilhões de trilhões de buracos negros. Alguns com massa de estrelas, outros com bilhões de sóis dentro de um ponto minúsculo. Eles são a encarnação da força mais extrema que existe. E apesar de todo o medo, são também a chave para o maior mistério de todos: a origem do próprio universo. Há físicos que acreditam que o Big Bang, o início de tudo, possa ter nascido dentro de um buraco negro de outro universo. Um ciclo eterno de destruição e criação. Um universo dando à luz outro. Como se cada buraco negro fosse um portal, um útero cósmico, onde a matéria morre de um lado e renasce do outro. Se isso for verdade, então olhar para um buraco negro é olhar para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. É olhar para o abismo e perceber que o abismo está olhando de volta. Mas, e se um deles deixasse o silêncio do cosmos e se aproximasse da Terra? O que aconteceria conosco?
O que aconteceria com tudo o que conhecemos? Imagine que, em uma manhã qualquer, os observatórios do mundo inteiro recebem um alerta. Um corpo massivo e invisível está se movendo em direção ao sistema solar. Não em velocidade absurda, mas com força suficiente para alterar o equilíbrio gravitacional. Ele não emite luz, nem calor, nem radiação visível. Mas seu efeito é sentido de longe. As órbitas dos planetas começam a mudar sutilmente. Os telescópios captam distorções nas estrelas próximas. E algo estranho começa a acontecer com a luz do Sol, como se o próprio espaço estivesse sendo dobrado. As primeiras notícias aparecem discretas, quase sem alarde. Mas logo o mundo inteiro descobre: um buraco negro errante está vindo em direção à Terra. Os cientistas o batizam de Oblivion 1. Um nome simbólico. Um aviso. Nos primeiros dias, nada parece mudar. Mas em pouco tempo, as marés se tornam imprevisíveis. Os satélites começam a perder comunicação. E o campo magnético da Terra fica instável, provocando falhas em equipamentos e apagões em larga escala. O céu, que sempre foi o mesmo, agora parece estranho. As estrelas não estão mais onde costumavam estar. A Lua muda de brilho. E em certas regiões do planeta, o pôr do Sol parece durar minutos a mais do que o normal. Como se o tempo estivesse sendo esticado. Os astrônomos explicam: o buraco negro ainda está a bilhões de quilômetros, mas sua gravidade já alcança o sistema solar. Ele está dobrando o tecido do espaço-tempo ao redor de nós. As pessoas começam a filmar o céu. Em algumas gravações, vê-se um ponto totalmente negro, um círculo onde as estrelas desaparecem por trás de uma sombra. Um vazio perfeito. O medo cresce. Governos tentam acalmar a população. Mas os cálculos são implacáveis. Em 2 anos, Oblivion 1 passará apenas 4 unidades astronômicas da Terra. Ou seja, 4 vezes a distância entre o Sol e o nosso planeta. Perto o suficiente para alterar tudo. As marés sobem em níveis nunca vistos. Erupções vulcânicas se tornam frequentes. O núcleo da Terra aquece levemente, como se a gravidade externa estivesse comprimindo o planeta. E os dias começam a parecer mais curtos. Porque o próprio tempo está sendo afetado. Para nós, segundos passam como sempre. Mas para quem observaria de fora, o tempo na Terra já estaria se movendo mais devagar. O relógio do mundo começaria a falhar. Os cientistas trabalham sem descanso. Alguns tentam prever a rota exata do buraco negro. Outros imaginam formas de desviar a Terra. Uma tarefa impossível. A única coisa a fazer é observar e esperar. Conforme Oblivion 1 se aproxima, uma estranha beleza começa a tomar o céu. As estrelas se curvam em torno de um ponto invisível. As constelações se deformam. E uma auréola de luz começa a surgir, um círculo alaranjado que parece pulsar com energia. É a matéria sendo sugada e girando em torno do buraco negro, formando um disco de acreção. É a última dança da luz antes de ser devorada. E então, o silêncio. Não há som no espaço, mas o mundo inteiro sente. As bússolas enlouquecem. O sol parece mais distante. E o horizonte adquire um brilho fantasmagórico, como se o próprio ar estivesse sendo distorcido. Satélites e estações espaciais são arrastados para novas órbitas. Alguns desaparecem completamente, sugados por uma força invisível. O espaço ao redor da Terra começa a ser puxado. E quanto mais o buraco negro se aproxima, mais o tempo começa a se dilatar. Relógios perdem sincronia. 1 minuto em órbita já não equivale a 1 minuto no solo. E quanto mais perto do vácuo gravitacional, mais o tempo se arrasta. O mundo assiste enquanto o impossível acontece. A realidade começa a se desdobrar. Pessoas relatam sonhos estranhos, visões distorcidas do céu. Alguns juram ver figuras surgindo dentro da sombra, como se o buraco negro fosse um espelho para outra dimensão. Outros dizem ouvir um som, um zumbido grave, vindo do nada, que faz o ar vibrar. Mas não há som. Só há o silêncio. O silêncio do universo observando de volta. E então,
Oblivion 1 passa pela borda externa do Sistema Solar. Os telescópios captam o momento em que ele atravessa o cinturão de Kuiper. E ali, os pequenos mundos gelados começam a desaparecer, engolidos, um a um. Nem explosão, nem luz. Apenas desaparecimento. A Terra ainda está longe, mas os efeitos são devastadores. As marés destroem cidades litorâneas. A atmosfera se torna instável. E a luz do Sol começa a se curvar, criando um efeito visual aterrador. O céu parece se fechar em um túnel. É como se o mundo estivesse sendo engolido pelo próprio espaço. Os cientistas dizem que, se o buraco negro se aproximar mais 1% da distância atual, o planeta começará a ser desfeito pela gravidade. Espaguetificado, esticado, transformado em partículas. Mas algo misterioso acontece. Antes de chegar a esse ponto, o buraco negro muda de rota, levemente. Talvez um desvio natural, talvez o caos cósmico. Ele passa, lentamente, desviando da Terra, levando consigo uma parte da poeira estelar, satélites e até fragmentos de luas distantes. O planeta sobrevive, mas o mundo nunca mais será o mesmo, porque o tempo, agora, corre diferente. Os cientistas notam que há um pequeno desvio na contagem dos segundos atômicos. O tempo da Terra já não está em perfeita sincronia com o tempo do resto do universo. É como se tivéssemos ficado à beira do abismo e voltado com uma cicatriz invisível. Talvez os buracos negros não sejam monstros. Talvez sejam os olhos do universo, observando a própria criação. Portas entre o que foi e o que será. E se algum dia um deles realmente se aproximar da Terra? Talvez o medo não seja o fim. Talvez seja a chance de enxergar algo que a humanidade sempre buscou. O sentido de existir. Porque olhar para um buraco negro é olhar para o próprio mistério. E entender que, diante do infinito, nós somos apenas um breve lampejo de luz, brilhando antes de ser engolido pela eternidade. Curta, compartilhe e se inscreve no Ficção Real. Porque aqui, a fronteira entre o impossível e o real é só o começo.